Numa noite silenciosa, há milhares de anos, uma luz tênue dançava sobre pedras antigas, refletindo o céu estrelado que parecia se deitar sobre a terra adormecida. O vento passava suave entre as árvores, carregando o perfume da terra úmida e de ervas esquecidas pelo tempo. Perto de um riacho que murmurava histórias antigas, homens e mulheres observavam atentamente o fogo crepitando em círculos de pedra, seus olhos refletindo pequenas fagulhas que surgiam como dançarinas douradas no escuro. Era neste momento, entre o calor acolhedor das chamas e o silêncio profundo da noite, que uma curiosidade silenciosa começava a despertar. E se o metal pudesse ser moldado como a argila ou a madeira? O primeiro contato com o cobre já havia sido feito, suas superfícies brilhando como pequenos pedaços de sol recolhidos das pedras e rios. Mas algo novo se escondia nas pedras avermelhadas, nos veios metálicos da natureza, que aguardavam pacientemente a mão humana. Os primeiros experimentos surgiam de forma quase acidental. O fogo aquecia o minério, o calor transformava sua dureza, e com paciência, os dedos curiosos percebiam que aquele metal podia ser manipulado. Não era apenas a descoberta de uma substância, era o nascimento de possibilidades infinitas. Cada faísca, cada brilho inesperado do metal fundido trazia um suspiro de fascínio e admiração silenciosa. Dentro das pequenas cabanas, o cheiro da madeira queimando se misturava ao aroma mineral do cobre aquecido. Os gestos eram precisos e repetitivos, quase rituais. Mãos que amassavam e moldavam, martelos que batiam suavemente sobre blocos ainda mornos. Olhos atentos a cada mudança de cor e textura. O tempo parecia se estender e dobrar sobre si mesmo, como se cada segundo contivesse um universo inteiro de descobertas silenciosas. Do lado de fora, o vento embalava folhas secas. O som distante de animais noturnos completava a trilha sonora dessa noite de experimentação, enquanto o brilho do fogo refletia nos olhos curiosos daqueles que ousavam sonhar com formas e funções ainda desconhecidas. Antes de mergulharmos nessa história, não esqueça de clicar em inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhuma viagem pelo tempo e pelas grandes descobertas da humanidade. Vamos juntos descobrir como o bronze e o ferro mudaram a vida do homem de forma silenciosa e fascinante. E assim, aos poucos, o homem começou a compreender. O bronze, resultado da fusão de cobre e estanho, não era apenas metal, era uma chave para transformar sua própria vida. Ferramentas, adornos, armas, tudo poderia ser moldado, pensado, aperfeiçoado. Mas nesse primeiro instante não havia pressa, apenas contemplação. Cada forma criada parecia surgir naturalmente, como se a própria terra estivesse ensinando seus segredos àqueles que sabiam observar. Um sentimento de conexão profunda com o mundo, com a natureza e com o próprio tempo envolvia cada gesto, cada descoberta. Enquanto as chamas do fogo lentamente diminuíam, a lua refletia nas superfícies metálicas, criando um brilho prateado que quase cantava. E no silêncio que se seguiu, um novo entendimento floresceu. O homem poderia agora moldar o mundo ao seu redor. E a história, que até então era tão silenciosa, começava a se escrever com o toque firme,
mas delicado, de mãos que aprendiam a criar. E assim, com o vento acariciando as árvores e o fogo transformando pedras e minérios, outras ideias esperavam silenciosamente, prontas para despertar com o nascer de um novo dia, onde o bronze não seria apenas metal, mas símbolo de uma nova era. Enquanto o primeiro brilho do amanhecer tocava as copas das árvores, espalhando uma luz dourada e suave sobre o solo úmido, os pequenos aldeões se moviam lentamente, ainda embalados pelo ritmo tranquilo da noite que se foi. O fogo ainda fumegava em algumas pedras, lembrando as descobertas recentes, e a brisa matinal carregava o aroma da terra molhada, das folhas e de pequenos arbustos que cresciam próximos ao riacho. Cada passo sobre a grama úmida parecia sussurrar segredos antigos, como se a própria terra quisesse ensinar os gestos de moldar e transformar. O bronze recém-descoberto não era apenas um material, era uma presença silenciosa na vida cotidiana. Ferramentas surgiam de forma lenta, com marteladas ritmadas que ecoavam suavemente entre as pedras, cada batida revelando uma pequena perfeição que antes não existia. Facas, pontas de lança, pequenas pás, objetos que agora podiam ser moldados com paciência, transformavam o trabalho diário em uma dança quase poética. Os dedos pressionando, martelos batendo, a matéria se curvando ao toque humano. E mesmo nos momentos de descanso, o olhar repousava sobre esses objetos metálicos, admirando o brilho suave do bronze à luz do sol nascente, como se cada peça contasse histórias silenciosas do homem que aprendeu a domar o fogo e o metal. Dentro das cabanas, o cheiro de metal aquecido se misturava ao de madeira recém-cortada, ervas secas penduradas nas paredes e o aroma reconfortante de alimentos simples cozidos lentamente sobre o fogo. O som suave de água correndo no riacho próximo criava uma melodia constante, enquanto pequenos animais da floresta se moviam silenciosamente entre sombras e folhas, observando curiosos aqueles humanos que agora podiam transformar pedra e metal em formas úteis e belas. Cada ação se tornava um ritual de paciência e admiração. O metal era pesado, mas maleável. Era frio, mas respondia ao calor e à força com uma suavidade quase mágica. E aos poucos, a aldeia mudou. Não era apenas o uso do bronze que transformava os gestos humanos, mas o próprio ritmo da vida. Os campos eram arados com lâminas mais precisas, as casas construídas com ferramentas mais eficientes, e as pequenas esculturas e adornos traziam beleza a espaços antes simples. Havia uma harmonia silenciosa entre o homem, o metal e a natureza, cada um aprendendo a respeitar o tempo e os ciclos do outro. O bronze, ainda tão novo, parecia murmurar histórias antigas, de fogo e pedra, convidando os homens a observar, a aprender e a sonhar com o que ainda estava por vir. Ao final do dia, quando o céu se tingia de tons rosados e lilaces e o vento soprava leve entre as árvores, havia uma sensação de plenitude. O homem sabia que havia tocado algo que mudaria sua vida para sempre. Algo que carregava não só utilidade, mas também beleza e possibilidades infinitas. O fogo do conhecimento, da experimentação e da curiosidade continuava a arder silenciosamente, pronto para guiar as mãos do homem em novos experimentos, novas descobertas
enquanto a noite se aproximava lentamente, trazendo consigo calma, contemplação e a promessa de mais histórias de bronze e metal prontas para serem contadas no silêncio acolhedor da escuridão. O dia avançava lentamente, o sol desenhando sombras alongadas sobre a terra fértil, aquecendo suavemente o chão e as pedras que, por tantas manhãs, haviam observado o homem lidar com o bronze. Entre o tilintar de ferramentas e o sussurro do vento, surgiam histórias de outro metal, mais denso, mais resistente, mais enigmático, o ferro. Nascido em rochas escondidas, muitas vezes retiradas de minas sombrias e locais inacessíveis, o ferro carregava consigo uma promessa silenciosa de transformação ainda maior. Era diferente do bronze, mais duro de ser domado, mas cheio de possibilidades que a paciência humana começava a compreender. O processo de descoberta do ferro era por vezes lento e misterioso. Rochas negras e pesadas eram cuidadosamente aquecidas em fornos primitivos, com o calor envolvendo cada pedra como se quisesse ensiná-la a revelar seu segredo. O cheiro intenso de metal aquecido e carvão misturava-se ao aroma de madeira queimada e folhas secas ao redor das pequenas oficinas ao ar livre. Cada fagulha que saltava do forno lembrava o brilho distante de estrelas, como se o céu também estivesse observando e celebrando aquela lenta conquista do homem. Os aldeões aprendiam com paciência quase ritualística que o ferro exigia calor mais intenso e repetidas batidas para moldar-se. Cada golpe do martelo produzia um som profundo, vibrando levemente no ar quente da tarde, criando uma melodia de esforço e descoberta, diferente do tilintar mais leve do bronze. A transição do bronze para o ferro não se deu de forma abrupta, foi uma dança silenciosa entre experimentação e observação. Algumas ferramentas ainda eram de bronze, delicadas e precisas, enquanto novas lâminas de ferro surgiam pesadas e fortes, prontas para cortar a madeira mais densa ou penetrar o solo mais resistente. O contraste era quase poético. O bronze suave e brilhante, o ferro firme e resistente, dois mundos que coexistiam na vida cotidiana, cada um com seu ritmo, sua música, sua própria contribuição. No interior das cabanas, o cheiro do ferro aquecido se misturava ao aroma de comida simples cozida lentamente sobre o fogo e a madeira fumegante que aquecia as paredes. Fora, o vento brincava com as folhas e pequenos animais espiavam os humanos concentrados, fascinados com aquele novo brilho pesado que parecia carregar dentro de si uma força silenciosa, quase mágica. Cada batida do martelo era acompanhada de respirações profundas, mãos calejadas aprendendo a medir a força, olhos atentos a cada mudança de cor e textura e corações encantados com o simples prazer de criar algo novo, duradouro e útil. Com o ferro, o homem começou a sonhar mais longe. Plantas poderiam ser cultivadas em maior escala, casas poderiam ser erguidas com maior segurança, ferramentas e armas tornavam-se mais eficientes e resistentes. O cotidiano começava a se expandir, ganhando novas possibilidades e liberdade. E mesmo nos momentos de pausa, quando o sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, o brilho do ferro refletia na água do riacho, lembrando silenciosamente que cada descoberta era um passo suave e contínuo
em direção a um futuro moldado pela paciência, curiosidade e delicadeza do homem. Ao anoitecer, com o som do vento entre as árvores e o crepitar distante de pequenos fogos, havia uma sensação de realização tranquila. O homem havia aprendido a dialogar com os metais, a compreender suas diferenças, a respeitar seus ritmos. E assim, sob o céu estrelado que observava calmamente, outras ideias silenciosas e serenas aguardavam para despertar, prontas para levar a humanidade ainda mais longe, numa dança harmoniosa entre natureza, fogo e mão humana. O sol despontava no horizonte, pintando de tons suaves de ouro e pêssego o céu que refletia no riacho calmo da aldeia. O ferro, que até então surgia como um segredo guardado nas pedras e no calor intenso dos fornos, começava a se tornar parte viva do cotidiano, tocando não só as mãos e olhos dos aldeões, mas também em seus corações e rotinas. A manhã avançava lenta, e o aroma da terra úmida se misturava ao perfume suave de ervas frescas, enquanto o vento passava entre as folhas, quase como se sussurrasse conselhos e encorajamento. Nas mãos calejadas dos homens e mulheres, o ferro transformava-se em utensílios que mudavam a relação com o trabalho. Enxadas mais resistentes permitiam cultivar a terra com menor esforço. Machados abriam caminho entre árvores densas sem risco de quebrar. Pontas de lança e flecha se tornavam precisas, equilibrando leveza e força. Mas não era apenas a utilidade prática que fascinava. O ferro era símbolo de cuidado e paciência, de atenção aos pequenos detalhes e de respeito pelo tempo necessário para que algo sólido e duradouro surgisse. Cada objeto, mesmo o menor, carregava consigo uma história de mãos que moldavam, de olhos atentos que aprendiam a compreender o metal e de corações que celebravam a paciência recompensada pelo brilho incandescente do ferro. Dentro das cabanas, o cheiro de ferro aquecido se misturava à fumaça das lareiras, aos alimentos cozidos lentamente e ao aroma da madeira. Crianças corriam ao redor dos adultos, curiosas e encantadas com as lâminas e ferramentas recém-forjadas, tocando levemente as superfícies frias, aprendendo, sem perceber, o valor da descoberta. Mulheres e homens trocavam experiências, mostrando técnicas de batida e aquecimento, compartilhando histórias sobre a paciência necessária para lidar com aquele metal tão diferente do bronze. As conversas eram suaves, quase sussurros, embaladas pelo crepitar do fogo e pelo som distante do riacho, criando uma melodia de harmonia, aprendizado e conexão. O ferro também alterava a relação com a natureza. Com ferramentas mais resistentes, os aldeões podiam interagir de maneira mais profunda com o ambiente. Pequenos canais eram abertos para irrigar campos. Árvores cuidadosamente escolhidas eram transformadas em estruturas úteis. E a caça se tornava mais eficiente, porém respeitosa. Quase um diálogo silencioso entre o homem e a floresta. Cada gesto carregava a consciência de que o metal não era apenas uma extensão das mãos humanas, mas um parceiro na construção de uma vida equilibrada, onde esforço, respeito e cuidado caminham juntos. Enquanto o dia se aproximava da tarde e a luz se tornava dourada e quente, os aldeões sentavam próximos ao fogo,
observando as ferramentas refletirem a luz como pequenas estrelas. Havia um sentimento silencioso de pertencimento e orgulho. O ferro não era apenas matéria, mas presença viva que conectava os humanos entre si e com o mundo ao redor. O ritmo da aldeia ganhava suavidade e cadência própria, uma dança harmoniosa entre trabalho e descanso, entre natureza e criação, entre esforço e contemplação. E quando a noite finalmente desceu, cobrindo tudo com um manto profundo de azul e prata, o brilho distante das ferramentas de ferro refletia a luz da lua, lembrando que cada descoberta humana nasce de momentos de atenção, cuidado e paciência. O som do vento entre as árvores, o farfalhar das folhas e o murmúrio do riacho embalavam a aldeia em um sono tranquilo, enquanto outras ideias, silenciosas e serenas, esperavam para despertar, prontas para expandir ainda mais a vida humana, moldando não só objetos, mas também laços, rotinas e sonhos. O dia começava com uma leve névoa pairando sobre a aldeia, envolvendo árvores, casas e campos em uma suavidade quase etérea. A luz do sol filtrava-se lentamente através das folhas, pintando manchas douradas e verdes no chão úmido e sobre as pedras gastas pelos passos dos aldeões. O ferro, que até então era domínio das mãos de alguns especialistas, começava a tocar a vida de todos, não apenas como ferramenta ou arma, mas como ponte entre indivíduos, fortalecendo laços e possibilitando a construção de estruturas que antes pareciam sonhos distantes. As primeiras casas maiores surgiam lentamente, erguendo-se com vigas e suportes moldados em ferro, firmes e resistentes ao vento e à chuva. O som metálico dos martelos batendo nos ferros ecoava pelo espaço, criando um ritmo harmonioso, quase musical, que se misturava ao canto distante de pássaros e ao murmúrio do riacho. Cada batida tinha propósito e significado: fortalecer uma parede, alinhar uma viga, garantir que cada construção pudesse resistir ao tempo. O ferro transformava a maneira como o homem pensava, permitindo que sonhos se tornassem palpáveis e seguros, e ensinando que a paciência e a cooperação eram tão importantes quanto a força do metal. As aldeias começaram a se organizar de formas mais elaboradas. Pequenos caminhos conectavam casas, áreas de cultivo e espaços comuns, como praças improvisadas ou locais de reunião sob árvores grandes e acolhedoras. Ferramentas de ferro ajudavam a limpar o terreno, cavar fundações e erguer estruturas coletivas, e aos poucos as pessoas aprendiam a trabalhar em conjunto, cada uma com o seu papel, mas todas conectadas por uma sensação silenciosa de propósito e cuidado. Dentro das cabanas e oficinas, o cheiro do ferro aquecido se misturava ao aroma de comida simples, fumaça de fogueiras e o perfume doce de flores cultivadas em pequenos canteiros próximos às casas. Havia uma cadência sutil nos gestos. Mãos que martelavam, unhas manchadas de carvão, respirações profundas, conversas pausadas e gestos que transmitiam ensinamentos silenciosos. O ferro não era apenas matéria, era uma extensão do esforço humano, um elo entre o mundo natural e o humano, uma ponte que permitia imaginar futuros mais seguros,
mais confortáveis e mais harmoniosos. As primeiras estratégias de planejamento social começaram a surgir quase intuitivamente. Áreas de cultivo eram organizadas de forma eficiente. A água do riacho distribuída com pequenos canais, locais de reunião definidos sob grandes árvores ou perto de fogueiras, e cada pessoa encontrava seu papel na comunidade, aprendendo a respeitar o espaço do outro e a colaborar com cuidado. A presença do ferro, firme e durável, reforçava esta sensação de continuidade e segurança. Ferramentas e construções duradouras ensinavam paciência, planejamento e respeito pelo trabalho coletivo. Ao entardecer, a aldeia banhada pela luz dourada parecia um organismo vivo, respirando lentamente. O ferro refletia o sol poente, cintilando suavemente, lembrando que cada descoberta, cada martelada e cada gesto de cooperação eram sementes lançadas para um futuro mais estruturado, conectado e tranquilo. E quando a noite finalmente desceu, cobrindo a aldeia com um manto silencioso de estrelas, o som distante de martelos cessou, substituído pelo sussurro do vento entre as árvores e o murmúrio do riacho, embalando todos num sono sereno e contemplativo, enquanto o conhecimento silencioso do ferro continuava a moldar vidas e sonhos. O sol da manhã surgia tímido entre as árvores altas, espalhando seus raios suaves sobre os campos verdes que se estendiam ao redor da aldeia. O ferro, que já moldava ferramentas e estruturas, agora começava a tocar os ritmos mais sutis da vida. A terra, os caminhos, o alimento e a maneira como as aldeias se conectavam. Ferramentas mais resistentes permitiam arar o solo com facilidade, rasgar a terra firme e abrir pequenos canais para a irrigação, criando uma dança silenciosa de mãos, ferro e natureza que parecia acompanhar o próprio ritmo do vento que soprava pelas folhas. As manhãs eram embaladas pelo som de martelos e facas afiadas, misturando-se ao canto distante de pássaros e ao murmúrio do riacho. Homens e mulheres, com respirações calmas e gestos repetitivos, guiavam arados de ferro puxados por animais, transformando campos antes difíceis de cultivar em territórios férteis e abundantes. O aroma da terra revolvida se misturava ao perfume de flores silvestres e ervas próximas, criando uma sensação de pertencimento e harmonia, como se a própria natureza estivesse celebrando a colaboração silenciosa entre homem e metal. O ferro não apenas facilitava o trabalho, mas também permitia transportar mais longe e com segurança. Rodas e carroças reforçadas com metais atravessavam caminhos entre aldeias, carregando grãos, utensílios e produtos simples que poderiam ser compartilhados ou trocados. As primeiras sementes do comércio surgiam dessa forma tranquila, pequenas trocas de ferramentas, alimentos, tecidos e objetos de valor simbólico. Cada negociação marcada por olhares atentos e gestos suaves. Uma dança silenciosa de confiança e colaboração. Cada ida e volta entre aldeias
criava um vínculo sutil, quase poético, unindo diferentes pessoas e territórios em uma rede de cuidado e aprendizado compartilhado. Dentro das casas e cabanas, o cheiro de metal aquecido e madeira recém-cortada se misturava ao aroma do pão assado lentamente e de ervas secas penduradas nas paredes. Crianças aprendiam observando o movimento ritmado dos adultos, tocando levemente as superfícies frias do ferro e imitando gestos, absorvendo, sem pressa, a magia de transformar e transportar. Cada ação era ritualística: martelar, arar, carregar, trocar, sempre acompanhada por respirações pausadas e olhares atentos, como se cada momento fosse uma lição silenciosa sobre paciência, cooperação e respeito pelo tempo necessário para que as coisas florescessem. O dia avançava em cadência suave e os caminhos entre aldeias começavam a ganhar uma presença quase viva. Rodas que giravam, metais que brilhavam sob o sol, pequenas vozes de crianças e conversas pausadas de adultos, formando uma melodia serena de movimento e aprendizado. A presença do ferro trazia segurança e previsibilidade, permitindo que o homem sonhasse com colheitas mais abundantes, viagens mais longas e trocas mais significativas. E quando a tarde se aproximava, tingindo o céu de tons quentes e suaves, a aldeia e seus caminhos refletiam uma sensação de expansão tranquila, de possibilidades crescentes, de um mundo que se tornava mais conectado e estruturado, passo a passo, martelada a martelada, sem pressa, apenas com paciência, cuidado e fascínio silencioso. Ao cair da noite, quando o céu se tingia de lilás e azul profundo, as rodas e ferramentas descansavam. Os aldeões se reuniam ao redor de pequenos fogos e o som distante do vento entre as árvores e o murmúrio do riacho embalava todos em uma sensação de segurança e contemplação. O ferro continuava ali, silencioso e firme, lembrando que cada descoberta, cada gesto e cada troca tinha significado, preparando o terreno para novos sonhos, novos campos, novas conexões, enquanto a natureza observava o homem moldando seu próprio caminho. O sol da manhã iluminava suavemente as copas das árvores, espalhando reflexos dourados sobre as casas e campos da aldeia. O vento passava entre as folhas, trazendo o cheiro fresco da terra e o aroma de ervas que cresciam em pequenos canteiros, próximos aos caminhos. Com o ferro firmemente integrado à vida cotidiana, os aldeões começaram a perceber que não só suas ferramentas e utensílios se transformavam, mas também sua própria segurança e o modo como compartilhavam o espaço coletivo. A construção de paliçadas, cercas e pequenas muralhas tornou-se possível graças às lâminas e barras de ferro. Cada martelada, cada ajuste de viga era feito com calma, acompanhado pelo ritmo suave do vento e pelo canto distante dos pássaros.
Ferramentas de ferro permitiam cortar troncos densos e moldar suportes robustos, criando barreiras que protegiam a aldeia de intempéries e de animais selvagens, mas sem destruir a sensação de harmonia com a natureza. Havia uma poesia silenciosa no modo como os aldeões construíam juntos. Cada gesto era ritualístico, cada barra de ferro uma linha conectando esforço e paciência. Espaços coletivos mais complexos começaram a surgir. Praças centrais, áreas para reuniões e pequenas oficinas comunitárias. O ferro permitia que essas construções fossem firmes e duradouras, capazes de resistir ao tempo e ao vento. Os aldeões se moviam entre esses espaços com gestos suaves, trocando ideias e histórias, compartilhando tarefas e aprendizados. Crianças corriam entre adultos, observando o trabalho cuidadoso com o fascínio silencioso, absorvendo o ritmo e a cadência de cada martelada, de cada ajuste, de cada momento de cooperação silenciosa. A sensação de proteção e pertencimento era palpável. Cada barraca, cada estrutura reforçada, cada porta e suporte de ferro transmitia segurança, tranquilidade e previsibilidade. O ferro não era apenas utilitário, era um elemento que conectava o homem à comunidade, à terra e à própria percepção do tempo. Cada construção se tornava um testemunho silencioso de paciência, cuidado e disciplina, fortalecendo não só as paredes físicas, mas também os laços humanos que uniam a aldeia. Enquanto o dia avançava, o sol refletia nas superfícies metálicas, criando pequenos brilhos que pareciam dançar sobre a madeira e pedra. O murmúrio do riacho, o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros formavam uma trilha sonora calma e constante, embalada pelo ritmo do trabalho coletivo. O ferro, silencioso e firme, lembrava que a força verdadeira não vinha apenas da resistência do metal, mas da atenção e cuidado aplicados em cada gesto, em cada decisão de construir juntos, passo a passo, com paciência e respeito mútuo. Quando a tarde se aproximava e o céu se tingia de tons quentes e suaves, os aldeões pausavam, admirando o trabalho realizado. O som dos martelos diminuía, substituído pelo sussurro do vento entre árvores e pelo canto do riacho. O ferro permanecia firme e silencioso, testemunha de uma aldeia que aprendia a cuidar de si mesma, dos seus espaços e uns dos outros, moldando o ambiente de forma harmoniosa e contemplativa. A segurança e a cooperação tornavam-se quase tangíveis, embalada pela luz dourada que refletia nos metais e nas superfícies trabalhadas, convidando todos a respirar lentamente, relaxar e se preparar para novas descobertas que aguardavam no horizonte da próxima manhã. O sol da manhã tocava suavemente a aldeia, filtrando raios dourados entre as folhas das árvores e refletindo em pequenas poças de água espalhadas pelo chão úmido. O vento passava leve, carregando consigo o aroma doce das flores silvestres e o perfume da terra recém-virada. Com o ferro agora integrado ao cotidiano e às construções, surgia uma nova faceta de sua presença, não apenas utilitário, mas também artístico, capaz de transformar objetos simples em pequenos tesouros que refletiam a imaginação e a sensibilidade humana. Homens e mulheres se reuniam ao redor de pequenas forjas e bancadas improvisadas, martelos e pinças moldando com paciência tiras, folhas e hastes de ferro em formas delicadas. Cada gesto era cuidadosamente medido. Cada batida parecia música, ecoando suavemente entre cabanas e árvores. Ferramentas de ferro permitiam criar adornos para casas, esculturas minúsculas, utensílios decorativos e amuletos que carregavam significados silenciosos e profundos. O metal ganhava vida nas mãos humanas, contornando curvas, refletindo luz
e transmitindo histórias invisíveis, quase sussurradas pelo tempo. O aroma metálico se misturava ao de madeira queimada e ao perfume suave de ervas e flores, enquanto o som de martelos e facas de ferro cortando e moldando criavam uma cadência calma e hipnótica. Crianças observavam fascinadas, tocando levemente os objetos e aprendendo por imitação, absorvendo não apenas as técnicas, mas também o ritmo pausado e atento de cada gesto. Cada peça criada parecia carregar um fragmento da história da aldeia, lembrando que o ferro não era apenas material, mas também memória, expressão e beleza silenciosa. O artesanato de ferro também permitia que a aldeia expressasse sua cultura de forma mais tangível. Pequenos símbolos gravados em lâminas, desenhos delicados em utensílios e adornos criavam uma narrativa visual, um diálogo silencioso entre os aldeões e a natureza ao redor. Árvores, riachos e animais eram representados em detalhes sutis, transmitindo a conexão íntima que o homem havia desenvolvido com o mundo ao redor. Cada objeto refletia paciência, cuidado e observação atenta, quase como se o ferro contasse, com brilho e forma, o que as palavras ainda não conseguiam expressar. À medida que o dia avançava, a luz do sol refletia nas superfícies metálicas, criando pequenas faíscas de brilho que se espalhavam pelo chão e pelas mãos ocupadas. O vento embalava as folhas, o murmúrio do riacho completava a melodia natural e a aldeia inteira parecia respirar no ritmo tranquilo da criação. O ferro, silencioso e firme, tornava-se parceiro de expressão cultural, ligando o utilitário ao estético, o cotidiano ao imaginário, o trabalho ao prazer silencioso de criar. Quando a tarde chegava e o céu se tingia de tons quentes e suaves, os objetos de ferro descansavam à sombra, refletindo a luz do sol poente, enquanto os aldeões observavam o resultado de suas mãos habilidosas. O ferro havia se transformado em algo muito mais do que força ou durabilidade. Era agora meio de expressão, memória e beleza, lembrando que cada descoberta humana, cada gesto paciente, podia tocar o mundo de forma silenciosa, profunda e permanente. O vento continuava a sussurrar entre árvores e folhas, embalando a aldeia em uma sensação de calma, admiração e contemplação silenciosa, preparando todos para o repouso tranquilo da noite. O sol da manhã se infiltrava delicadamente entre as árvores altas, espalhando raios suaves que refletiam no brilho metálico de ferramentas e adornos de ferro. O vento passava lento, carregando aromas de flores silvestres, terra úmida e fumaça suave das lareiras, criando uma atmosfera de calma e expectativa silenciosa. O ferro, agora integrado ao cotidiano e à cultura da aldeia, começava a desempenhar um papel ainda mais profundo, participar de rituais, celebrações e na transmissão de saberes entre gerações. Nas praças e áreas comuns, o metal refletia a luz do sol enquanto os aldeões se reuniam. Pequenos objetos de ferro, gravados com símbolos e padrões delicados, eram usados para marcar cerimônias importantes, desde a colheita abundante até a iniciação de jovens aprendizes. Cada gesto, cada toque no metal carregava significado, como se o ferro fosse uma ponte entre passado e futuro, entre os que já haviam aprendido e os que estavam começando a compreender. O som do martelo batendo suavemente no metal ou do ferro tocando a pedra durante rituais criavam uma cadência quase hipnótica, guiando os movimentos e os olhares com serenidade e atenção.
Os rituais incluíam pequenas danças, cânticos e gestos repetitivos, todos acompanhados pela presença do ferro. Crianças aprendiam observando os mais velhos, tocando objetos cuidadosamente, absorvendo padrões, histórias e técnicas de forma silenciosa e contemplativa. A transmissão de conhecimento não era apressada. Acontecia no ritmo da observação e da prática, como se o tempo tivesse desacelerado, para permitir que cada detalhe fosse percebido e apreciado. O ferro, sólido e duradouro, simbolizava a continuidade da tradição, lembrando que o saber humano se constrói devagar, com paciência e cuidado, e que cada geração é parte de uma corrente que conecta o passado, o presente e o futuro. As celebrações também ganhavam novos contornos com o ferro. Pequenos instrumentos musicais, ornamentos de cabeça e adornos cerimoniais traziam brilho e presença à dança e ao canto, refletindo a luz do sol ou da lua e criando reflexos que pareciam dançar junto com os movimentos da aldeia. O ferro transformava o ambiente, oferecendo não apenas funcionalidade, mas beleza e simbologia, transmitindo respeito, cuidado e reverência pelo que era celebrado. O cheiro de ervas queimadas, madeira e ferro aquecido misturava-se ao som de risos e cânticos, criando uma atmosfera acolhedora, quase meditativa, que convidava todos a participar de forma consciente e tranquila. No final da tarde, quando a luz se suavizava e o céu se tingia de tons quentes de laranja e lilás, aldeões mais velhos sentavam próximos às crianças, contando histórias de descobertas e façanhas, enquanto pequenas peças de ferro brilhavam sobre os últimos raios do sol. Cada peça tinha um significado, cada detalhe um ensinamento. O ferro era testemunha e participante silencioso de cada narrativa, de cada ritual, lembrando que a paciência, a observação e o cuidado são ferramentas tão poderosas quanto a força física do metal. Quando a noite desceu, cobrindo a aldeia com seu manto profundo de azul e prata, o vento sussurrava entre as árvores e o murmúrio do riacho embalava todos em um sono sereno e contemplativo. O ferro permanecia firme e silencioso, lembrando que cada gesto, cada história e cada ritual não apenas fortalecia a aldeia, mas também criava uma conexão contínua entre gerações. Um legado de cuidado, paciência e beleza que atravessaria o tempo. O sol nascia lentamente, espalhando seus primeiros raios suaves sobre os caminhos que conectavam as aldeias e refletiam na superfície de ferramentas e rodas de ferro. O vento passava entre as árvores, carregando o aroma fresco da manhã, de folhas molhadas pelo orvalho e da terra que respirava lentamente sob o toque do novo dia. Com o ferro, o homem começava a perceber que não estava limitado às proximidades de sua aldeia. Novas possibilidades se abriam, convidando-o a explorar horizontes distantes e a descobrir territórios antes desconhecidos. Pequenas carroças e rodas reforçadas com ferro permitiam transportar alimentos, ferramentas e pequenos utensílios por distâncias maiores. Caminhos de terra que antes eram apenas trilhas transformavam-se em rotas seguras e confiáveis, ligando aldeias, campos de cultivo
e riachos distantes. Cada viagem era acompanhada pelo som ritmado das rodas girando sobre a terra e do ferro batendo levemente em suportes ou carroças, criando uma melodia tranquila e constante que acompanhava o ritmo pausado e contemplativo dos viajantes. As trocas entre aldeias distantes tornavam-se mais frequentes e seguras. Ferramentas e objetos de ferro, alimentos e produtos artesanais circulavam pelos caminhos, fortalecendo laços e criando uma sensação de comunidade expandida. Cada viagem era planejada com cuidado, medindo distâncias, avaliando a força dos animais e organizando a carga, como se o próprio ferro ajudasse a guiar o homem na arte de explorar sem pressa, respeitando o tempo e a paciência necessários para que tudo se desenrolasse com calma e segurança. O horizonte parecia mais próximo, e a curiosidade silenciosa se tornava companheira constante. Crianças observavam os adultos preparando viagens, aprendendo com o movimento das mãos, a força dos animais e o brilho do metal, absorvendo a experiência de forma contemplativa. Cada gesto carregava aprendizado. Cada rota percorrida era um convite à imaginação e à descoberta. E o ferro, firme e presente, facilitava essa expansão de conhecimento e território, tornando possível que o homem sentisse a liberdade de explorar com confiança e segurança. Dentro das aldeias, o cheiro do ferro aquecido misturava-se ao perfume da terra e das plantas, enquanto o som distante das rodas em movimento se fundia ao canto de pássaros e ao murmúrio dos riachos. Cada viagem, mesmo silenciosa, carregava a sensação de aventura serena, de descobrir sem pressa, de conectar comunidades e culturas e de expandir horizontes sem perder a tranquilidade. O ferro era a testemunha silenciosa de cada trajeto, lembrando que a exploração não precisava ser apressada, mas sim contemplativa, harmoniosa e atenta aos detalhes do caminho. Quando a tarde se aproximava e o céu se tingia de laranja e dourado, as aldeias eram observadas de longe, as rodas e ferramentas refletindo a luz do sol, lembrando que cada passo, cada viagem, cada comunicação entre aldeias era marcada por cuidado, paciência e conexão. O vento continuava a sussurrar, embalando o som do ferro e da terra, enquanto aldeões e viajantes retornavam com histórias, produtos e conhecimento prontos para compartilhar e continuar a expandir a rede silenciosa e segura de comunidades interligadas pelo metal, pela paciência e pela curiosidade calma. O dia começava com uma bruma leve envolvendo a aldeia, envolvendo cada cabana, árvore e caminho em um abraço silencioso de tranquilidade. A luz do sol surgia suavemente, refletindo em pequenas superfícies metálicas e criando pontos de brilho que dançavam sobre a terra úmida. O ferro, agora familiar e confiável, começava a se tornar um aliado essencial não apenas no cultivo e transporte, mas também no cuidado e preservação dos recursos mais importantes para a sobrevivência da aldeia. Pequenos recipientes, caixas e armários reforçados com ferro permitiam armazenar grãos, sementes, alimentos secos e utensílios com segurança. O som metálico suave do fechamento de tampas ou do encaixe de barras
ecoava calmamente, como se cada clique lembrasse aos aldeões que a paciência, a atenção e o cuidado eram tão essenciais quanto a força do metal. O aroma de grãos recém-colhidos, ervas secas e terra misturava-se com o perfume do ferro aquecido, criando uma sensação de segurança, ordem e bem-estar. O armazenamento não era apenas funcional, mas também ritualístico. Cada gesto de guardar sementes ou alimentos era realizado com cuidado, observando quantidade, posição e proteção contra a umidade e pragas. Crianças observavam e participavam de forma silenciosa, aprendendo o valor da disciplina, da organização e do cuidado com aquilo que nutria e sustentava a vida. Cada ação era pausada. Cada toque no metal ou na madeira carregava significado e transmitia uma sensação de respeito pelo alimento e pelo trabalho que o produziu. A preservação de recursos ia além da comida. Ferramentas de ferro e objetos cuidadosamente armazenados prolongavam sua durabilidade, permitindo que cada geração aproveitasse o trabalho da anterior. O som ritmado de martelos ajustando tampas, de barras sendo fixadas e de cadeados improvisados ressoava suavemente pelas cabanas, misturando-se ao murmúrio do riacho e ao farfalhar das folhas, criando uma cadência hipnótica que confortava e acalmava. Enquanto o dia avançava, a aldeia respirava em um ritmo harmonioso. Crianças aprendendo, adultos trabalhando, animais movendo-se lentamente pelo espaço e o ferro presente em cada gesto, lembrando que a segurança, a organização e o cuidado eram fundamentos para a continuidade da vida. Pequenos detalhes, como a luz refletindo nas bordas de caixas metálicas ou o som do metal encaixando-se perfeitamente, transmitiam uma sensação de ordem silenciosa, tranquilidade e confiança no futuro. Ao final da tarde, com o céu tingido de tons suaves de laranja, rosa e azul, os aldeões pausavam e admiravam o resultado do trabalho cotidiano. O ferro descansava junto a grãos, sementes e utensílios, firme e seguro, lembrando que cada gesto de cuidado e cada técnica de preservação eram atos de paciência, amor e sabedoria silenciosa. O vento passava entre árvores e folhas, e o riacho murmurava suavemente, embalando a aldeia e os seus habitantes em um sono sereno e contemplativo, enquanto o ferro continuava a proteger, preservar e conectar gerações com segurança e tranquilidade. O sol da manhã surgia delicado no horizonte, espalhando uma luz dourada que tocava suavemente as copas das árvores, as cabanas e os caminhos da aldeia. O vento passava leve, trazendo consigo o aroma da terra úmida, das flores silvestres e o perfume sutil do ferro aquecido. À medida que a aldeia despertava, era possível perceber que o ferro havia deixado sua marca silenciosa e profunda em cada aspecto da vida cotidiana, moldando não apenas ferramentas e estruturas, mas a própria forma de viver, organizar, compartilhar e sonhar. Cada gesto do dia, desde arar a terra, transportar alimentos, armazenar recursos, até moldar objetos de arte e participar de rituais, carregava a presença constante do ferro. Ferramentas e utensílios, antes simples e frágeis, agora ofereciam segurança,
durabilidade e possibilidades quase infinitas. O homem aprendia a trabalhar em harmonia com o metal, com a natureza e com os outros, descobrindo que força e paciência, técnica e cuidado eram inseparáveis. Cada martelada, cada curva moldada, cada objeto criado refletia não apenas habilidade, mas também atenção, contemplação e respeito pelo mundo ao redor. O ferro não apenas transformava ações individuais, ele moldava a aldeia como um organismo completo. Estruturas coletivas, caminhos, fortificações e espaços de encontro davam forma a uma vida mais conectada e segura. Crianças cresciam observando e aprendendo, absorvendo a cadência dos gestos, o ritmo dos ciclos naturais e a presença constante do metal como um elo entre passado e futuro. Cada objeto de ferro, cada ferramenta, cada construção carregava memórias silenciosas, como se o próprio metal fosse guardião da história, transmitindo conhecimento, cultura e experiência de geração em geração. À medida que o dia avançava, a luz do sol refletia nas superfícies metálicas e criava pequenos brilhos que pareciam sussurrar histórias antigas, lembrando os aldeões que o ferro tinha permitido que eles transformassem o mundo ao redor, tornando o cotidiano mais seguro, organizado e cheio de significado. O vento embalava as folhas, o murmúrio do riacho cantava suavemente e o som distante do martelo ecoava ainda em memórias, conectando cada gesto humano a um legado profundo. A aldeia respirava no ritmo do ferro, harmoniosa, contemplativa e tranquila. Quando a noite finalmente desceu, cobrindo a aldeia com tons suaves de azul e prata, a luz das estrelas refletia nas superfícies metálicas e a brisa passava calmamente entre árvores e casas. O ferro permanecia firme, silencioso, testemunha de séculos de descobertas, aprendizado e evolução. A sensação de segurança, de ordem, de cuidado e de criatividade permanecia viva, lembrando que a transformação causada pelo domínio do ferro era profunda, duradoura e invisivelmente presente em cada aspecto da vida humana, desde as pequenas aldeias até o mundo moderno que viria mais tarde. Enquanto o vento sussurrava entre as árvores e o murmúrio do riacho embalava a aldeia, a presença do ferro parecia sussurrar também. Cada descoberta, cada gesto paciente, cada criação ou cuidado com os recursos, tudo isso construía um legado que atravessaria o tempo, conectando o passado e o presente numa linha contínua de aprendizado, curiosidade e harmonia silenciosa. O espectador, envolvido por essa cadência serena e contemplativa, sente-se convidado a descansar, respirando com tranquilidade, absorvendo a sensação de segurança, beleza e fascínio silencioso que o ferro trouxe à vida humana. Se você gostou de viajar por essa história do bronze e do ferro e sentir cada detalhe da vida antiga, clique em curtir, compartilhe com alguém que ama histórias fascinantes e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais narrativas que relaxam, encantam e conectam passado e presente. Até a próxima viagem pelo tempo!